sacrificando, mas tudo por nós. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo número 1, a partir do versículo número 1, nós estamos dizendo nesta noite, para a glória de Deus. Eu creio que Deus, Ele sempre nos surpreende com a palavra, né, queridos? E Ele não nos deixará sem uma palavra nesta noite. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 diz assim: nós poderíamos começar o livro, poderia começar no versículo 9, né? Mas a gente começa no versículo 1. Mas o princípio mesmo de tudo é o versículo 9, né? Mas vamos fazer o primeiro, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tens visto. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, e bem-aventurados os que guardam as coisas que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Até aí, poderia sentar em nome de Jesus. Amém. Adorando a Deus. Pode adorar, querido, se você quiser adorar, sinta a liberdade de adorar a Deus, porque vale a pena. Se não valesse a pena, nós não adoraríamos, porque às vezes nós damos glória, nós estamos aqui dentro da casa de Deus, aí sabe, um glória assim meio embarcado, né? Aquele sem vontade, sem força, mas a gente tira lá do fundo do coração aquele glória, assim, com muita dificuldade. Aí o segundo, irmãos, aí lubrifica para o segundo. Aleluia. Aí nós damos mais um glória, aí dá mais um aleluia. Aí o Espírito Santo vai trabalhando. Aí um dá glória aqui, outro dá glória ali, né, queridos? Aí é uma maravilha. Daqui a pouco o fogo está incendiado. Aleluia. Amém? E Deus quer incendiar essa igreja hoje, nesta noite. Pode dar glória. Aleluia. Apesar de nós estar nesse livro aqui, o livro de Apocalipse fala das revelações de Jesus Cristo, a qual Deus deu a João lá na ilha de Patmos, no mar Egeu, mais de 60 quilômetros. É uma ilha que fica lá, irmãos, no meio do mar Mediterrâneo. Essa ilha, irmãos, ela era projetada como um presídio para bandidos de alta periculosidade. Consegui falar, outro lado. Os bandidos de alta periculosidade, eles eram mandados para lá. Bandidos, irmãos, perigosíssimos. Se fosse hoje aqueles traficantes pesados, né? Aqueles assassinos frios, os homens mais frios, eram mandados para lá para ter penas do resto da vida, não sairiam mais dali. E João foi mandado para lá, irmãos. Por que ele era bandido? Não, é porque era crime para pregar a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro diz assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Se eles não querem que nós pregamos, Deus quer. Amém. Deus nos determinou, Deus mandou. Então vou pregar tempo e a fora de tempo. É proibido pregar, eu prego. Se não é proibido pregar, eu também prego. Amém? Porque a palavra de Deus tem que ser pregada. O apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, diz assim: não importa como é pregada a palavra de Deus, se é por contenda, por vanglória, né? O importante é que a palavra de Deus seja pregada. Então tem que ser pregada a palavra de Deus. E João pregou, irmãos. Eles mandaram ele, irmãos, para ele ser separado daquela igreja de Éfeso, porque estava fazendo um grande trabalho ali. Deus já estava começando a agir novamente na cidade de Éfeso. Aí eles pegam, prende ele e manda lá para ele de Patmos. O grande imperador, o próprio imperador, determinou que João fosse preso e mandado para ele de Patmos. E ele diz assim, ó: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro da tribulação. Versículo 9: fui exilado lá na ilha de Patmos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Me achei na ilha de Patmos, exilado, preso. Aleluia. Mas ele não estava sozinho, queridos, porque alguém apareceu para João.
O próprio Jesus. Aquele que João, irmãos, ele testificou dele. Entre os homens nascidos de mulher, irmãos, a pessoa que mais se inclinou no nome de Jesus, ele tinha intimidade maior com Jesus, era João. Aí Pedro ficou meio ciumado e falou assim: Senhor, já que alguém vai me cingir, vai me levar para onde eu não quero ir, e tudo vai acontecer comigo, e este aí, esse tal de João aí, o que vai acontecer com ele? Aí Jesus disse: rapaz, faça a sua parte, porque se eu quiser que João fique até o final dos tempos, que te importa você? Faça a tua parte. Aleluia. Aí se divulgou, irmãos, entre os discípulos, que João não morreria. Aí Jesus não estava dizendo que ele não ia morrer. Jesus estava dizendo que ele ia receber a revelação das últimas coisas. Ele foi, irmãos, recebeu a revelação tão profunda que só Daniel lá no Velho Testamento que recebeu revelações profundas dessas maravilhas. Aí o próprio Daniel diz: eu estava lá diante do rio Hidekel, e de repente eu vi a coisa acontecendo. Deus começou a manifestar, e aqueles que estavam comigo se assombraram, e eu fiquei assim, olhando aquelas maravilhas, as revelações de Deus. Não restou força no meu corpo, eu estava assim sem força, já estava caindo. Mas um homem de branco estendeu as mãos para mim, me colocou de pé. Aleluia. Aí eu consegui ouvir o que ele me falava. Revelações de Deus. João, irmãos, foi da mesma forma. Ele diz assim lá no capítulo, no versículo número 17: eu, quando vi, caí como morto aos teus pés, mas ele estendeu as mãos para mim e disse: não temas, João, eu estou vivo para todo sempre, tenho a chave da morte e do inferno. O que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz assim: escreve as coisas que eu vou te dizer para as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardos, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas, irmãos, não existem mais, a não ser a Filadélfia. A igreja diz que está lá intacta, do mesmo jeito, porque Jesus lançou profecia sobre esta igreja. A igrejinha pequenininha está lá. Essas 7 igrejas da Ásia Menor, hoje essas igrejas são situadas lá na Turquia. A Turquia que domina aquele país, aqueles lugares. Os muçulmanos dominam aquele lugar. As 7 igrejas não existem mais, queridos. Isso é um desafio para nós do século 21. As 7 igrejas da Ásia Menor não existem. E nós precisamos fazer uma coisa. Se você viajar até a Europa, você vai ver que aquelas igrejas, palco dos maiores avivamentos espirituais da época de Moody, John Wesley, Terfield, dos grandes homens, irmão, John Hus, Savonarola, né? Aqueles grandes homens que pregou o evangelho, irmãos, andou de mãos dadas com Deus, viveu para Deus, vivia orando, jejuando, lendo a Bíblia. John Wesley, quando ele entra no quarto, aliás, agora no século XX, irmãos, se levanta um tal de Billy Graham, né? Aí eles viajaram para a Inglaterra. Aquele colégio deles foram fazer uma viagem histórica para a Inglaterra, para conhecer a Inglaterra. E eles rodaram a Inglaterra, vários lugares, e chegaram na casinha onde John Wesley ele costumava fazer as suas orações. Aí lá aquele guia turístico falou assim: aqui nesse quarto John Wesley orava constantemente, mostrou até a marca do joelho, onde ele orava tanto que afundou um pouco o chão. Aí, irmãos, eles saíram dali. Quando voltaram para o ônibus, aí o professor foi contar os alunos, contou todos os alunos, e faltava um. Percorreram tudo, irmãos, caçaram em todos os lugares, não acharam esse aluno. Aí quando eles foram lá dentro, aonde no quarto de John Wesley, a casa histórica dele,
Esse Billy Graham estava lá de joelho, no lugar que ele enjoelhava. John Wesley enjoelhava e batia na cama assim, falando assim: Senhor, me usa. Deus, me usa, Deus. Me usa como tu usaste John Wesley. Ele se levantou como um dos maiores evangelistas de toda a história, né, queridos? Meu Deus. Levando mais de 1.600.000 pessoas a Cristo. Sabia disso? Jesus. Por que, Jesus? Porque ele queria participar do avivamento. Amém. Voltando aqui para João, Jesus disse: escreve para as 7 igrejas que estão na Ásia. E ele escreveu, irmãos, as mensagens que, aqui nas mensagens, irmãos, fala sobre igrejas que estavam frias, igrejas que estavam mortas, igrejas que estavam mortas, igreja que ainda vivia, como a Filadélfia, né? As 7 igrejas, irmãos, que toleravam o pecado. Ele escreve para essas igrejas. E Jesus ia dando uma mensagem individualmente para cada um. Só estou fazendo um apanhado panorâmico dessas mensagens. Mas um dia, se Deus quiser, eu quero entrar em cada detalhe. Não é isso? Já vou encerrar rapidinho. Não fica preocupado, não. Quem está com pressa que mora aqui? Está com pressa, irmão? Não. Aí ele manda, Jesus envia, irmãos, aquelas mensagens. Engraçado que quando Jesus envia as mensagens, ele fala assim para João: João, quando ele viu Jesus, quando ele viu Jesus que caiu como morto, ele disse assim: 27 cartiçais no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao filho do homem. E os seus pés eram como latão reluzente, o seu rosto como o sol na sua força maior, os seus cabelos brancos como a branca lã, os seus pés e pernas eram tão refinados como se tivesse sido assacalado numa fornalha. Vocês veem que o mistério é tão grande, irmãos, que como se tivesse sendo assacalado daquelas 7 chamas. Os pés dele estavam refinados como ouro puro. Aleluia. E ele, da sua boca saiu uma aguda espada para desferir as nações. Isso está lá no capítulo 19. Depois você vai ver o Apocalipse. Lá no capítulo 19 diz que ele é fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, e da sua boca sai uma aguda espada, e são para desferir as nações que se levantarem contra Israel. Bendito seja o nome dele. Aleluia. Então, queridos, e ele fala para João assim: João, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra as 7 estrelas são 7 pastores, os 7 anjos. Os 7 carniçais que vistes são as 7 igrejas. Irmão, se você ler essas cartas das igrejas, você vai ver que cada carta tem referenda aos nossos dias. Nós estamos, irmãos, temos essas 7 igrejas encaixadas na igreja. Igreja fria, igreja morna, igreja que tolera o pecado, igreja, irmãos, que perdeu o primeiro amor. Então, e também elas estão encaixadas no período de história de toda a humanidade, desde a época de que Jesus veio até hoje. As igrejas são períodos da história da igreja. Amém? Amém. E agora no capítulo 4, irmãos, aí começa a revelação. Aí diz, o próprio Jesus aparece para João dizendo assim: João, vem cá, sobe aqui, vem cá, rapaz, vem, vamos largar essa terra aí, vamos largar essa ilha de Patmos, vamos passar por uma dimensão espiritual, vem cá para o céu, vem para o lado de dentro. Aí eu vou te mostrar aqui pelo lado de dentro do céu. Aí ele sobe, irmãos, até o céu. Ele foi arrebatado em espírito, subiu até o céu, e lá do céu ele viu o trono de Deus. Oh, aleluia. Um arco bonito, Glória a e ele Deus. era como pedras de jacinto, de esmeralda. Aleluia. Quem já viu esmeralda, irmãos? Aleluia, Deus. Aqui no Brasil foi achado 400 quilos de esmeralda, uma pedra só. Aí um norte-americano, ele estava comentando, quando ele fez o comentário que estava lá nos Estados Unidos, foi extraditado para lá essa pedra. Ele chegou, diz ele, e ele era acostumado com pedra, e quando ele chegou perto, ele tremeu o corpo inteiro, só de ver. Era muito bonito, a atração pelo valor era demais.
Ele tremeu o seu corpo só de chegar perto. Imagina, irmãos, o trono de Deus. Deus, irmãos, o trono de Deus. Ele era semelhante ao jacinto, a pedra de onix, a esmeralda, aleluia. Ele é Senhor. E diante do trono de Deus, diante do trono, tinha, irmãos, Glórias. 4 serafins. Um parecia como boi, outro como águia voando, outro com rosto de homem. E eles tinham 6 asas e voavam um em direção ao outro, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando eles clamavam um em direção ao outro, os 24 anciões se prostravam, colocavam, depositavam suas coroas diante daquele que está sentado no trono e dizia: digno é, Senhor, de receber a honra e a glória, porque, Senhor, aleluia. Glória a Deus. E o poder, porque, olha, ele diz aqui: porque criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Amém? Amém. Glória a Deus. E o capítulo 5, né? Glória a Deus. Não dá tempo. Capítulo 5, irmãos, fala sobre um livro que estava diante do trono, na mão do Todo-Poderoso, de um livro. Estava com 7 selos. E ninguém no céu poderia desatar aqueles 7 selos, ninguém poderia ler aquele livro, e ninguém poderia nem olhar para o livro. Aí João diz: eu chorava muito. Mas um dos anciões diz assim: não chore, João, porque eis aqui o Cordeiro que morreu e ressuscitou. E ele tinha 7 olhos e 7 chamas, que são o Espírito de Deus. Ele ressuscitou e está vivo, e hoje ele é digno de pegar este rolo desse livro e desatar os 7 selos e lê-lo. Aleluia. Jesus é digno de todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Mistério, né, queridos? Se nós começamos a falar de mistérios aqui, é muito profundo. Eu gosto, eu amo essas palavras. A Bíblia diz assim: bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que praticam, né? Amém. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem também. Bem-aventurados que guardam as coisas da Escritura. Então, vamos a partir de hoje começar a ler Apocalipse. Bem-aventurado quem lê as palavras da profecia deste livro, porque os dias estão próximos. Jesus está para voltar a qualquer momento. E quem ama esta palavra, quem ama essas profecias, irmãos, vai brilhar, irmãos, como o resplendor do firmamento. Amém, queridos? Glória a Jesus. Vai receber glória de Deus. Vai ser digno, irmãos, de comer da árvore da vida. Vai entrar na cidade pelas portas. Glória Vai a estar Deus. com Cristo, irmãos. Vai reinar para toda a eternidade com Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Quantos creem nessa verdade? Dá um glória bem alta aí. Deus, glória a Amém. Deus. Glória.